Então, Isaías 66, 1, capítulo 66, verso 1 e 2. Eu vou falar sobre o tipo de gente por quem Deus tem preferência. Vamos lá. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado ou o tapete dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, pessoal: o trono o céu é o meu trono, a terra toda é tapete dos meus pés. Que espécie de casa ou de santuário vocês vão edificar para mim? O lugar que vocês estão construindo é o lugar para eu descansar? Se eu sou o Senhor de todas as coisas? Verso 2: não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Porque a nação Israel está querendo construir um templo para Deus, está querendo construir algo para agradar a Deus, e Deus diz assim: espera aí, o que você acha que está construindo para mim? O que você está construindo para mim, você acha que é o suficiente? Se eu construir tudo, se o céu é o meu trono, se a terra é estrada dos meus pés, tudo que existe foi feito pelas minhas mãos, que tipo de coisa vocês vão construir para eu descansar? Aí o Senhor diz assim, é como se ele falasse assim: não tem um lugar nesse planeta que eu não tenha construído, não tenha feito. Então não é o que você faz que me agrada, é o que Deus está dizendo. Não é o que você constrói que me agrada, não é o que você edifica que me agrada, porque tudo o que você fizer, para mim tanto faz, porque eu sou maior e estou acima de tudo isso, uma vez que tudo o que existe foi feito pelas minhas mãos. Sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes, queremos construir algo do nosso modo, e achando que aquilo vai surpreender a Deus, vai agradar a Deus, e não é. Isso não surpreende, isso não agrada a Deus. A tua forma de adorar, de ser, de construir, não impressiona a Deus. Agora ele responde aqui, sabe o que me impressiona? Vamos para o final do versículo 2. Olha o que ele diz: a este eu estimo, quem? Ao que humildemente e contrito de espírito, e aquele que treme diante da minha palavra. Então fazer coisas não impressiona a Deus. Ter grandes sermões não impressiona a Deus. Falar muito bonito, cantar muito, tocar muito, ser muito, construir muito, ofertar muito, dar muito, para tentar chamar a atenção de Deus, nada disso impressiona a Deus. Ele diz: porque tudo que você tentar fazer para mim, eu já sei. Eu criei todas as coisas. Conheço você, sei quem é você. Agora ele diz assim: sabe o que me impressiona? Por quem eu tenho estímulo? Por aquele que é humilde e contrito de espírito, e que treme quando ouve a minha palavra. Sabe o que estamos precisando hoje? De pessoas que ouçam a palavra e tenham temor da palavra, que tenham respeito pela palavra, que entendam que a palavra de Deus é a autoridade máxima na vida. Nós não podemos impressionar a Deus com o nosso tipo de vida. O que impressiona a Deus são as nossas atitudes. Existem 3 tipos
de pessoas dentro de cada ser humano. Sabe quais são os três? Primeiro, é aquele que eu penso que sou. Você entendeu? Três tipos de pessoas que existem dentro de cada um. Aquele que eu penso que sou, aquele que as pessoas acham que eu sou, e aquele que Deus sabe que eu sou. Entende? Porque às vezes nós achamos uma coisa, nós pensamos que somos. E às vezes as pessoas pensam que somos alguma coisa, acham que nós somos aquilo. Mas Deus sabe quem de fato nós somos. Então ele está dizendo, a pessoa que treme diante da minha palavra, que é quebrantado de espírito, que é quebrantado de alma, que respeita e se submete à palavra, a esse eu estimo. Porque tem muita gente, como eu disse, está tentando agradar a Deus pelas suas obras, e não é pelas obras. Nós agradamos a Deus por quanto honramos e respeitamos e obedecemos e nos submetemos à palavra dele. Entende? Aquilo que você obedece da palavra dele. Agora, essa palavra me faz entender uma coisa importante aqui. Quem é a pessoa que treme diante da palavra de Deus? O que é tremer diante da palavra de Deus? É alguém que ouve uma palavra, fica, seu coração temeroso. Eu sempre falo para as pessoas, qual é a resposta que damos para uma palavra que Deus traz para nós? Porque quando não respeitamos o poder dessa palavra, então nada muda na nossa vida. Agora, quando eu ouço essa palavra, quando eu entendi essa palavra, eu tirei algumas lições daqui. O que é tremer? O que é aquele que é humilde quando ouve uma palavra, aquele que é quebrantado quando ouve uma palavra? Às vezes a gente traz uma palavra para uma pessoa, a pessoa não se quebranta, ela não entende como uma palavra divertida de Deus, e ela se levanta contra a palavra de Deus. Eu conheço muita gente que se rebela à palavra de Deus, e que não seja assim comigo nem com você. Por quê? Quem são as pessoas que tremem diante da palavra de Deus? É toda pessoa que está aberta para ser moldado. Fala para o seu vizinho, diga, quem está aberto para ser moldado pela palavra? A esses, Deus respeita. Você já recebeu uma palavra, e Deus chega para você e diz assim, olha, precisa mudar isso na sua vida. Precisa mudar isso no seu casamento. Precisa mudar isso na sua vida financeira. Precisa mudar isso na sua vida espiritual. Precisa mudar isso na sua fé. Precisa mudar isso no seu ministério. Precisa mudar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E você respeita essa palavra. E você diz, eu quero ser moldado pela palavra de Deus. O que é ser moldado pela palavra de Deus? Porque você entende que a palavra tem um molde para você, tem um poder, tem um princípio que te formata, amém? Amém ou não? Nós somos modelados pela palavra. A palavra de Deus nos modela. Se a palavra de Deus não nos modelar, então não tem sentido essa palavra vir para nós. Então quando ele diz, eu estimo aquele que treme diante da minha palavra, quando você ouve uma palavra de Deus e diz, meu Deus, que palavra tremenda, que palavra que me confrontou, que palavra que me transformou, que vem para me transformar. Toda palavra de Deus, ela sempre, para se encaixar na nossa vida, ela sempre vai nos incomodar em alguma área. Preste atenção. Se toda a palavra de Deus que vier para você receber como palavra qualquer, e não incomodar você numa área, então, esta palavra com certeza, ela ou não foi de Deus, ou ela não foi diretiva para você, e você não a recebeu. Porque quando você ouve a palavra, você treme, você diz, meu Deus,
Eu já tive palavra na minha vida que eu sei que era confronto, era mudança. Deus precisava me mudar. Uma vez, eu era um jovem, estava na igreja, eu era ministro de louvor da igreja, e um pastor trouxe uma palavra na igreja. Eu nunca esqueci daquela palavra, mas a palavra toda era para mim, que eu tinha vergonha de olhar para o pastor, porque e o cara nem era da igreja, nem me conhecia, não conhecia ninguém, mas ele pregava e eu não tinha coragem de olhar para ele, e eu ficava pensando, ele conhece a minha vida, alguém contou minha vida para o sujeito? Não, é a palavra de Deus. Só que depois eu aprendi, sabe o que aconteceu comigo? Nessa mesma pregação, que quando o pastor terminou e falou, eu quero agora orar pela sua vida, eu fui empurrado da cadeira, não sei por quem, eu caí de joelho diante da cadeira que eu estava sentado, e eu entendi que naquele dia foi o Espírito Santo, me confrontou na palavra, e eu caí na presença de Deus ali, e nesse dia, eu fui batizado no Espírito Santo, naquele lugar. Olha como aconteceu. A palavra foi tão forte na minha vida, tão impactante, que expôs tudo que precisava expor na minha vida, e eu caí no chão ali, eu fui empurrado da cadeira, literalmente, senti isso. Quando nós estamos abertos para sermos moldados, Deus está procurando uma igreja, um povo, um tipo de crente que esteja aberto para ser moldado, amém? Só que não é pelo nosso molde, é pelo molde de Deus, é pelo molde da palavra, e a palavra nos transforma naquilo que Deus quer que a gente seja, amém, querido? Outra coisa que eu aprendo aqui, quem treme diante da palavra, é a pessoa que tem disposição para ser ensinado. Você tem disposição para ser ensinado? Hã? Porque quando nós temos disposição para sermos ensinados, nós vamos aprender. A palavra de Deus nos ensina, ela nos codifica, ela forma em nós um padrão, uma ideia, uma visão, valores que são diferentes dos nossos. Amém? Se temos disposição para sermos ensinados, porque quando você tem um espírito flexível para o ensino, o que vai acontecer? Deus vai te ensinar, amém? A palavra de Deus vai te ensinar, você é ensinável. Uma pessoa ensinável é aquela que aprende. Outra coisa, quem treme diante da palavra, é alguém que é humilde, ou tem humildade para desaprender e reaprender. Você tem humildade para desaprender e reaprender? Quando eu comecei a entender isso, eu fui entender algo de Deus. O que eu entendi? Todos nós, o ser humano em geral, qualquer pessoa, independente de ser crente, nós temos padrões, padrões de pensamentos, de ideias, de conceitos, e achamos que sabemos tudo. Mas quando você chega diante da palavra de Deus, você tem que estar preparado para desaprender algumas coisas que você aprendeu, que não são corretas, que não batem com a palavra. E tem que ter humildade para reaprender. Reaprender é entender que Deus te ensina algo novo. Eu gosto de aprender, eu ouço muito, um homem que já morreu, mas eu leio muitos livros dele, todos os livros dele praticamente eu tenho, pelo menos que saíram em língua portuguesa, e sigo hoje no Instagram, eles postam muitas ministrações dele, e hoje tem muito na internet, que chama-se Myles Munroe. Ele morreu de acidente de avião uns 5 anos atrás. Ele fala sobre o reino, sobre a cultura do reino e sobre propósito, o propósito de Deus na vida do ser humano. É um dos mentores espirituais, assim, de ensinamento, de entendimento, que eu leio e ouço as mensagens.
ajudaram muito. E ele tem uma visão muito interessante sobre, quando ele fala sobre reino, sobre cultura do reino. Esses dias eu preguei em Manaus uma conferência chamada O Governo do Céu. Foi uma palavra que Deus me deu, muito profunda, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma identidade própria. Sempre que, como igreja, decidimos servir a Deus, você pode estar certo que Deus vai te levar a desaprender muita coisa, para reaprender coisas que são dele, amém? A igreja é um protótipo do reino, amém ou não? Quando Deus vem para mim, para você que somos cristãos, nos convertemos, esteja pronto para passar por um processo. Nessas 5 áreas, Deus vai mudar o teu hábito alimentar. O que você vai se alimentar agora, se não da palavra? Qual é a cultura que vai introduzir você, que vai permear sua mente? É a palavra. Como é que você vai se comportar? Que idioma você vai falar? Se não a linguagem do reino. Quando nós trememos diante da palavra de Deus, nós estamos aptos para desaprender coisas e reaprender novas coisas. Essa é a cultura do reino. Essa é a ideia do reino. Aí sabe o que acontece? Quando isso acontece conosco, há mudanças. Nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que Deus quer para nós. Aí sua vida muda, sua família muda, seu comportamento muda, suas atividades mudam, suas ações mudam, suas preferências mudam. Por quê? Porque você está sendo codificado pelos valores do princípio do reino. Você pensa como o teu Deus pensa. Você age como o teu Deus age. Você não sai da sua casa sem fazer uma oração. Você não come uma refeição sem orar e agradecer a Deus. Entende? Você não age sem agradar a Deus. Você não pega o teu salário e começa a comprar coisas sem primeiramente você separar a primícia de Deus. Você não trata a tua família de qualquer jeito. Você introduz os princípios do reino de Deus na tua casa. Você ensina teus filhos a amarem, a servirem, a buscarem a Deus. Você ensina teus filhos a orarem antes de dormir. Você ensina teus filhos a orarem antes de começar qualquer atividade. Você agradece a Deus porque você treme diante da palavra. A palavra é tudo para você, amém? Você não fecha um acordo, não assina um acordo sem antes orar e ter um propósito com Deus e buscar a Deus para você saber se Deus está naquilo, se Deus vai aprovar aquilo ou não, para que você não seja como o rei Josafá, 2 Crônicas 20, 37, 35 a 37. Teve um sujeito chamado Acasias, filho de Acabe, era o rei de Israel. Josafá era um homem de Deus, temente a Deus, o servo de Deus. Quem conhece a história de Josafá sabe que Josafá temia a Deus, não dava um passo sem a direção de Deus. Mas Acasias, que era um ímpio, filho de Acabe, a quem Deus havia abandonado e virado as costas, Acasias olha para Josafá e diz assim: eu quero fazer parceria com você, porque Josafá era um homem muito rico, muito abençoado, tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava. Ele entra numa parceria, ele entra num acordo financeiro. O Acasias chega para Josafá e diz assim: vamos construir navios para fazermos exportação, vamos levar produtos de uma terra para outra, vamos construir os navios, é um grande negócio, não tem navio aqui para transportar cargas, mercadorias, então nós vamos ganhar muito dinheiro. E Acasias conseguiu mudar a mente do Josafá. Josafá então investe o dinheiro, investe tudo que ele tinha, construir os navios, diz a Bíblia. Quando os navios estavam prontos, na primeira viagem de um porto para outro, de uma cidade para outra, a Bíblia diz, quando os navios saíram, já estavam
no meio da viagem, o Espírito de Deus veio sobre um profeta de Israel, de Judá, e chegou para Josafá e disse assim: Josafá, você é um homem de Deus. Tudo que você tem, toda a prosperidade que Deus te deu, foi por conta do coração que você tinha. Ser temente a Deus, servir a Deus. Mas como você fez aliança com Acasias, a quem Deus despreza, porque Acasias despreza os princípios de Deus, hoje o Senhor quebra todos os teus navios, hoje o Senhor desfaz os teus negócios. Sabe o que aconteceu? Veio uma grande tempestade, um furacão, que destruiu todos os navios. Eles tiveram um grande prejuízo, tanto com a carga, quanto com as próprias embarcações. Querido, o reino de Deus tem princípios, amém? O reino de Deus tem princípios que nós precisamos seguir. Quem treme diante de uma palavra que recebe? Quem tem respeito e honra por uma palavra que recebe? A nossa geração está desprezando a palavra de Deus. Não seja um desprezador da palavra. A igreja da nossa geração está desprezando a honra da palavra, o valor da palavra, o poder da palavra. Não vamos desprezar o poder da palavra, amém? Honre o poder da palavra. E a última coisa que eu quero falar aqui para você, sobre essa palavra aqui, tremer diante da palavra de Deus. Tenha facilidade para tratamento. Sabe, uma das coisas que mais a gente tem visto hoje, querido, quero falar isso aqui com muito temor de Deus. Olhe para mim, ouça a palavra, que é Deus falando contigo. Hoje, o que mais vemos são pessoas que não são fáceis para serem tratadas, para receberem tratamento. As pessoas hoje fogem de discipulado, fogem de correção, fogem de um gabinete, porque elas não querem ser expostas. Mas não é que vamos ser expostos na nossa vida, é que existe um tratamento para nós, amém? A palavra de Deus é corretiva, a palavra de Deus para nós, ela vem para nos curar, nos tratar. Se nós ouvimos a palavra, é porque a palavra tem um significado para nós, ela tem uma importância, ela tem um grau de importância na nossa vida. Todas as vezes que a palavra de Deus vier para nós, ela vem com um propósito. O profeta disse que todas as vezes que a palavra de Deus sai do trono de Deus para nós, ela não volta, como? Ela não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Então preste atenção, cada vez que Deus enviar uma palavra para você, é porque você precisa dessa palavra, amém? Sua família precisa, sua casa precisa, talvez seja a palavra que naquele mês você precisa ouvir, talvez seja a palavra que naquela semana você precisa ouvir, naquele dia você precisa ouvir, é a palavra. Então esses traços nós precisamos trazer na nossa vida, diante da palavra de Deus. Quando você ouve uma palavra, o que você sente? Porque a primeira menção aqui do texto que lemos é: Deus tem o trono dele no céu, ele é o dono de tudo. Então não tente impressionar Deus pelas coisas que você faz. O que impressiona Deus é quem treme diante da palavra dele. Que palavra de Deus nos para? Qual é a palavra de Deus que para você, naquilo que você está fazendo, na rota que você está tomando? É essa a questão, amém? Fique com a palavra. Hoje à tarde eu estava falando para o pessoal aqui, que nas redes sociais tem um monte de gente que não tem compromisso com Deus, não serve a Deus, não estão em igreja nenhuma, e estão usando a palavra para tentar influenciar outros, os seguidores deles. E tem gente que é até ateu,
que pega um texto da palavra, eu já vi a aberração da palavra de Deus. O cara pega um texto da Bíblia e interpreta do jeito que ele acha que é. Preste atenção aqui, irmão. Fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que você está recebendo, com aquilo que está ensinando você. Amém? Que está formando em você o caráter de Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus, a identidade do reino de Deus em você. Não fique com a ideologia dos outros, com a ideia dos outros. Fique com a palavra, amém? Fique com a ideia de Deus, com a visão de Deus, para você, e não abra mão. Eu sempre digo para as pessoas, olha, deixa quem quiser seguir seus próprios preconceitos, você fica com a palavra, porque no final das contas, você não vai poder dizer para a pessoa, assim, para Deus, vai dizer assim, Senhor, mas eu segui fulano. Deus disse, você não tem ideias próprias? Não tem pensamento? Né? Nossas palavras não impressionam a Deus. Mateus capítulo 7, verso 22, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, que herdará. Sabe o que isso quer dizer? É como se Jesus falasse assim, eu já sei, que tem gente que é só blá blá blá, só palavra. Então, eu não me impressiono com quem fica falando, Senhor, Senhor, não sei o que e tal. Eu me impressiono com quem tem obras, amém? Com quem tem atitudes. Porque essas pessoas, algumas delas vão até dizer, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu ensinei no teu nome, eu batizei no teu nome, eu fiz. Aí o Senhor vai dizer assim, mas eu não te conheço. Isso é que é terrível, né? E é isso, contra isso que eu oro todos os dias. Eu falo, Senhor, eu não quero estar pregando, e no final da minha vida, quando chegar diante do tribunal de Deus, o Senhor falar assim, eu não conheço você não, cara. Nunca tive parte com você. Isso é terrível. E eu tenho que ter temor de Deus no meu coração. Então preste atenção. A pessoa que impressiona Deus é aquela que treme diante da palavra dele, como disse aqui o profeta Isaías. É que tem temor da palavra. E nós estamos vivendo um tempo que precisamos ter temor da palavra. Temor da palavra de Deus. E para isso, para você aprender a ter temor da palavra, você tem que voltar para a Bíblia e começar a ler a sua Bíblia todos os dias, para você entender o que é que Deus pensa, o que é que Deus fala, né? Não apenas aquela coisa que muitos crentes fazem. Pega a Bíblia e diz assim, Senhor, fala comigo agora, em nome de Jesus. Abre lá, mete o dedo e diz, é aqui. Não. Aprenda a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Tá? Porque é nesse costume de ler que Deus vai codificando o seu coração, sua mente. Nós estamos vivendo um tempo, querido, preste atenção. Os dias estão difíceis. Acredite você ou não, o tempo está chegando no seu limite final. Deus está prestes a vomitar a impiedade. Quando você vê uma tragédia acontecer por aí, é nada mais do que a permissão de Deus, porque Deus já não aguenta mais. Você entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, quem é santo se santifique mais. Quem é ímpio, continue na sua impiedade. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, ouça a palavra do seu pastor. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos estar enraizados na casa de Deus, ouvindo, recebendo, sendo ensinados, porque o mundo está investindo tudo, e o diabo está trabalhando no sistema para desfigurar o crente diante de Deus, espiritualmente falando. Irmãos, está muito difícil. Muito difícil. E outra coisa, hein? Eu viajei, preguei em alguns lugares, onde você não sente a presença de Deus mais. É como se Deus não tivesse naquele culto.
Isso que é terrível. Aí você diz assim, mas tem que sentir a presença de Deus? Tem. Eu tenho que sentir a presença de Deus onde eu estou. Eu tenho que gerar a presença de Deus. Fui pegar num lugar onde as pessoas, eu via todo mundo morto. Quem estava ministrando louvor, quem estava do louvor à palavra, tudo. Falei, meu Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos voltar a ter temor da palavra de Deus. Precisamos voltar a ter reverência nos cultos. Eu estava ministrando num lugar. Antes de eu ministrar, eu dei uma rodadinha pela igreja, passando. Para não pecar, dizer todo mundo, mas pelo menos 95% de todos que estavam ali, enquanto o grupo estava aqui na frente se esforçando, cantando e falando, as pessoas estavam só no celular, digitando. Irmãos, Deus está muito longe de gente assim. Quero ser claro com você. Eu ouvi um macumbeiro falar que no centro de Umbanda tem muito mais reverência do que na igreja. Quem é que treme diante da palavra? Ele disse lá, ninguém usa celular na hora do cerimonial, até porque se for o capeta pega o carro. Mas na igreja pode tudo. Eu não duvido que o garoto está daqui mandando uma mensagem, cantando a garota que está na outra fileira lá. Eu não duvido isso. Quem treme diante da palavra de Deus, quem tem temor de Deus de novo, entende? Aí Satanás se instala numa igreja, Satanás se instala numa família, numa geração, porque a mente vazia é o quê? O que é uma mente vazia? Que nós ouvimos a vida toda. Mente vazia é o quê? Não estou ouvindo. Mente vazia é o quê? Irmão, nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, todo mundo a ter temor de Deus. O profeta disse, o Senhor disse, não tentem construir coisas para que eu caiba dentro. Uma das palavras que eu ministrei lá numa das igrejas foi sobre aquela palavra de Davi, quando foi construir um templo para Deus, queria construir, juntou todo o dinheiro e disse, eu vou construir. Aí o profeta Natan disse, pode fazer tudo que está no teu coração. Naquela noite a palavra de Deus veio ao profeta Natan e disse assim, volta lá, diz para o meu servo Davi que ele não vai construir um templo para mim, está para nascer um homem sanguíneo como ele, sanguinário como ele, que vai me construir um templo. Volte lá e diga, o teu filho vai construir, mas você não. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, hein? Eu estava falando para as pessoas, nós estamos querendo fazer algo para agradar a Deus, queremos que Deus caiba no nosso modelo. Deus não cabe em modelo de homem nenhum. Deus, é Senhor absoluto. Nós é quem devemos caber no modelo dele. Amém? Deus não vai caber no seu modelo. Ele nem chega perto do seu modelo, porque está para nascer um homem que vai criar um modelo para Deus. E vai dizer, Senhor, entra aqui no meu modelo. Ele vai dizer, o quê? Eu sou o Senhor. É você quem tem que entrar no meu padrão, no meu modelo. E o profeta diz, quem é que treme diante da palavra de Deus? Nós precisamos voltar a tremer a palavra.